Espírito Santo de Deus, nós louvamos a Ti por essa palavra, que haja revelação, que a glória do Senhor seja derramada sobre nós aqui, em o nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 16, versículos 6 e 7. Enquanto você vai abrindo, irmãos, se você tem algum negócio, eu gostaria de ir na sua empresa para eu poder orar por você lá, te abençoando nesses dias. Eu quero liberar o favor de Deus sobre você. Ah, pastor, eu tenho um negócio tão pequeno, eu não tenho um escritório, mas é o meu carro que vai. Então você vai parar o seu carro lá na minha casa e eu vou orar ungindo você. Se você trabalha com limpeza, se você trabalha com pintura, seja o que você trabalhar, eu quero orar pelos seus negócios nesses dias. Eu quero orar mesmo. Então eu quero, pastor, é um carro, você vai lá na minha casa, eu vou lambuzar seu carro de óleo, vou orar, declarar, profetizar. Se você trabalha em um lugar fixo, eu quero ir lá orar, ungir você nesses dias, amém? Eu escrevi um livro que eu vou dar de presente para vocês. Semana passada eu tirei as madrugadas para escrever. Eu escrevi 3 livros em uma semana, será que eu estou cheio? E um dos livros é um devocional de 31 dias, que na verdade eu vou dar para toda a igreja. Durante o mês de dezembro tem 31 dias, durante 31 dias você vai ler um devocional. Um capítulo por dia, bem pequeno, e no final tem uma declaração de fé, para você profetizar prosperidade. São 31 dias que tem a ver com prosperidade. E o nome do livro, eu vou passar aqui pro Hélio, ele vai enviar para vocês aí, vai colocar só a capa do livro, deixa eu mostrar aqui, e ele é para instigar você mesmo, ele é para mexer com você. Deixa eu pegar a capa dele aqui, ele é para você profetizar que a partir de agora você vai experimentar coisas extraordinárias na sua vida financeira. Nós não somos uma igreja, irmãos, de campanhas financeiras ou de ênfase financeira, mas nós acreditamos na prosperidade, tá bom? Nós acreditamos que você é bendito do Pai, que o favor do Senhor é contigo. Nós não ensinamos barganhas com Deus. Traga seu dízimo para prosperar. A gente não ensina esse tipo de coisa. Você não está contratando um advogado, um segurança na sua vida. Você, na verdade, quando você devolve o seu dízimo e a sua oferta, você está semeando aquilo que você crê. Mas eu vejo muitas pessoas que estão há muitos anos nos Estados Unidos e parece que não rompe essa área. Parece que a vida financeira é uma batalha constante. Então, eu estou aqui para declarar que chega de passar por crise financeira nesse país. Eu estou aqui declarando, e eu escrevi 31 tópicos pensando em você. Aleluia. Então vai ser esse aqui: sim, eu sou próspero. Você pode falar, sim, eu sou próspero? Já começa mexendo. Por quê? Porque às vezes você não verbaliza. Você foca mais na mentira do diabo, estou em crise, estou passando dificuldade, do que declarar, sim, eu sou próspero. Sim, eu sou próspero. Sim, o Senhor é comigo. E aí eu coloquei a confissão de 31 dias para mudar o curso da sua vida financeira. E aí, não é algo que um pastor vai estar lá do seu lado para ver se você está lendo. Você vai ler e no final você vai fazer a declaração. Você vai declarar prosperidade na sua vida. Não vai faltar o pão de cada dia. Não vai faltar bons negócios. Não vai faltar o favor de Deus. Haverá prosperidade. Você vai dar para muitos, mas não vai precisar tomar emprestado de ninguém. Amém? Então esse é um presente que eu vou dar para vocês, esse livro. Não vai ser vendido esse livro. Esse livro vai ser um presente meu para vocês de final de ano. Mas eu só vou dar para o livro para quem se comprometer a ler o devocional, um capítulo por dia. Quem aqui quer receber esse presente? Então tá bom. Então eu não vou dar agora, porque senão os irmãos vão começar a ler antes. Eu vou dar só na véspera, né? Eu já compartilhei com os pastores, eles já têm o livro, e estão me dando recado ali. Tem visitante aqui? Levanta sua mão se tem alguém visitando a gente.
Bem-vindo vocês. Se vocês não receberam um presente, levanta sua mão que a gente vai dar um presente para vocês. Quem não recebeu um presente aqui? Teve alguém que não recebeu um presente? Pode levantar sua mão, a gente vai dar aqui, ó, aqui na frente tem. Glória a Deus. Vamos então para a palavra do Senhor Jesus, irmãos. Glória a Deus. Hoje eu quero mencionar sobre fatos e verdade. Existe uma diferença entre fatos e verdade. Nós somos muito tendenciosos a andar pelo fato. O que é o fato? É aquilo que os meus olhos falam, o que eu vejo, é aquilo que está ao meu redor. Fato é aquilo que eu enxergo e é aquilo que eu posso ser tentado a acreditar. Um exemplo. Imagine então que você estava vindo para cá e você, por algum motivo, você atrasou para chegar aqui. O culto começava às 10h30 e você chegou às 10h45. É fato que você atrasou. É fato ou não é? Aí alguém pode chegar para você e falar assim: nossa, que vergonha, atrasando para o culto. Você está atrasado para o culto. É fato. Você atrasou para o culto? Mas qual que pode ser a verdade por detrás? Pode ser que ao sair da sua casa, você encontrou uma pessoa que estava com o pneu furado. E você, como um crente, parou para servir. E você abençoou aquela pessoa. E por isso você atrasou. Aí agora, o que nós temos? É fato que você atrasou, mas isso não fala que você é alguém negligente. Porque a verdade é que você é um crente que serve as pessoas. Mas as pessoas não sabem muitas vezes a verdade que você passa. Elas só olham o quê? Fato. Você chega aqui, está passando uma situação difícil no casamento. Às vezes você vem aqui com o coração contrito, triste. Aí alguém chega em você e fala: nossa, irmão, melhora essa cara. É fato que você está passando um tempo difícil, mas as pessoas não sabem a verdade que você está vivendo, não sabem a crise que você está passando, não sabem os conflitos que você tem vivido. Mas as pessoas, elas aprenderam a julgar os outros pelos fatos. Mas eu estou aqui para te falar: fato não define a sua vida. Você pode estar passando um momento difícil, mas a verdade é que o Senhor é por você. É fato que talvez hoje você não tenha tido em abundância, mas a verdade é que não faltará o pão de cada dia na sua vida. É fato que, mas eu prefiro andar na verdade. E a verdade é só isso aqui que define. Esses dias, estava numa célula, em um desses lugares que eu vou, e aí uma pessoa falou assim: é relativo o exemplo aí que você está dando. Eu falei: olha, o exemplo pode ser até relativo e concordo com você, mas a palavra você não pode questionar. Você entendeu? Então, é hoje que eu vou quebrar paradigmas na sua mente sobre fatos e verdades. Eu vou pegar um exemplo. Eu vou falar sobre Davi. Olha para o seu vizinho. Fala assim: pastor vai falar sobre Davi. Ele vai falar sobre Davi. 1 Samuel 16, versículo 6 a 7. Isadora, está tudo ok aí? Então vamos lá. Sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Samuel tinha sido enviado à casa de Davi para ungí-lo rei, só que Deus não havia dito quem era. E aí então Samuel, quando chega lá, ele fala: porém o Senhor disse. Olha só, Samuel olhou para aquele rapaz e falou: certamente é esse. Ele é forte, ele é alto, ele é alguém que parece ser valente, ele andou pelo que os olhos dele definiam, mas ele é um profeta de Deus, e o profeta de Deus pode ser tentado a andar por vistas.
E o que ele fez? Ele olhou para aquele rapaz e falou, era mais ou menos assim, falando de corpo, mais ou menos igual o meu. Forte, bonito, presença. Pablo, você vai ser próspero na sua vida como nunca antes. Passou, não quero saber do seu amém mais. Minha esposa não está aqui para dar um amém, mas glória a Deus pelo Pablo que está comigo há 200 anos. E aí você tem alguém que às vezes as pessoas olham e falam, ele é muito bom, nossa, ele é muito capacitado. Eu vou te contar uma experiência. Irmãos, os irmãos já me conhecem há muito tempo. Aqui em cima do púlpito, quem me vê pregando, imagina assim, nossa, esse pastor deve ser de um relacionamento, e ele deve brincar muito, e ele deve ser assim, maravilhoso para sair, para viajar. Irmãos, é boring sair comigo. É chato. Deixa eu te contar, é chato. Eu não sou de conversa, eu não sou bom de relacionamento, eu não sei piada nenhuma, nada. Pastor, pelo menos você toca violão quando você sai. Nem bater palma eu dou conta. Desafio batendo palma. Amém. Ok. Aí presta atenção. Olha só. Você pode olhar e achar, nossa, é fato que o pastor parece, porque eu vejo ele assim. Mas a verdade, eu não sou dessa forma. E aí, antes de me tornar pastor, as pessoas podiam me ver sentado e falar, isso aqui, ser pastor, falar em público, jamais. Posso contar? Seu Marcos, porque você já contou publicamente. Não, eu ouvi publicamente da sua boca. Pois é. É porque às vezes você parou de dar o testemunho. O Marcos Nogueira, ele tinha dificuldade para falar. Bom, agora já que você falou, eu vou falar. Ele gaguejava. Mas é engraçado. Deus levantou ele para ser um dos melhores professores dentro da videira. Deus usou o quê? Aquilo que era vergonha, aquilo que era fato diante das pessoas, mas Deus usou ele com a verdade. Você vai ser profeta nessas nações. Olha que coisa. Fato não determina verdade. Fato é aquilo que os seus olhos mostram, a verdade é o que a palavra de Deus diz. É fato que você está passando um tempo difícil, mas a verdade é que o Senhor tem planos perfeitos para a sua vida. É fato que você possa estar passando um momento difícil financeiramente, mas a verdade é que Deus tem planos perfeitos e abundantes, extravagantes sobre a sua vida financeira, amém? Então o profeta chega e ele é baseado no quê? Nos fatos. Aí o Senhor vem e fala o quê? Versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes à sua aparência, nem para a sua altura. Em outras palavras, não fique preso aos fatos. Seus olhos não podem definir as circunstâncias. Por quê? Porque a fé é essa. Mesmo que eu não veja, eu creio que Deus vai fazer grandes coisas. E a Bíblia diz o seguinte, nem para a sua altura, porque eu rejeitei aquilo que os olhos mostram. E ele diz o seguinte, porque o Senhor não vê o homem. O que ele diz agora? O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o quê? O coração. Ele vê o quê, irmãos? Então quem que esquadrinha o coração? É o homem ou é Deus? Eu vou te contar uma coisa, eu parei na minha vida, e você não me ouve falando essa frase, eu conheço o coração do fulano. Isso é perigoso. Eu já me decepcionei demais com muita gente que eu achava que o coração dele era maravilhoso. Por quê? Porque eu olhava os fatos. Não, os fatos demonstram isso, mas a palavra de Deus mostra que é Ele quem sabe o que está dentro do seu coração. É Ele que esquadrinha o seu coração. É Ele que sabe o que está aí dentro. E os homens são tentados a falar sobre o coração dos outros. O seu coração está sujo, irmão. Irmão, seu coração é bondoso, irmão.
Nós julgamos a aparência achando que a gente está entendendo o que está no coração da pessoa. Nós não sabemos o que está no coração das pessoas. Nós não sabemos. Eu não sei o que está no seu coração quando eu estou pregando, mas eu quero orar em nome do Senhor Jesus, que Deus está quebrando toda resistência dentro de você agora, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então essa é uma situação. O profeta, ele olhou a circunstância. Coloca lá agora 1 Samuel capítulo 17, versículo 28 e 29. Olha que coisa maravilhosa que Deus faz. Eliabe, que é esse irmão bonito, cheio da presença, acontece uma outra situação aqui agora. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, aqui agora a gente já tem um outro momento. Eliabe foi para a guerra. E aí, o Davi, ele obedecendo ao pai, ele vai até onde está o seu irmão. E olha só, falaram aqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi. E ele fala o seguinte: por que desceste aqui? Quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Olha o que ele fala: bem conheço a tua presunção e a tua maldade, desceste aqui para ver a peleja. Versículo 29, respondeu-lhe Davi: o que eu fiz agora? Somente uma pergunta. Próximo versículo. Desviou-se dele para o outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como dantes. O que está acontecendo aqui, nessa situação aqui específica? A palavra de Deus diz que Eliabe questiona agora a maldade que havia no coração de Davi. Que engraçado. Eliabe foi reprovado porque o coração dele não era o coração correto. E agora Eliabe quer reprovar o coração de Davi. Mas o que Deus fala sobre Davi? Este é o homem segundo o meu coração. Olha que coisa interessante. Eliabe foi reprovado porque tinha um coração que não era correto. Mas Davi foi aprovado porque ele tinha o quê? Coração correto. Olha o que é fato, o que é verdade. Agora eu te pergunto, quem que tinha um coração errado? Eliabe ou Davi? Eliabe. Mas era fato que ele era mais forte, mais cheio da presença. Mas a verdade é que Deus usa gente fraca igual eu e você. Gente que não pode, gente que é incapacitado, gente que não tem força nenhuma. Eu vou te contar, talvez se fosse para escolher naturalmente, eu fosse o último a ser escolhido. O último. Não, o Márcio pregar, você está de brincadeira. Pois é, que coisa. Deus manda então um goiano, pé rachado, porta-porteira, que gosta de piqui, pimenta de cheiro, para pregar agora, em português, inglês e espanhol. Quem diria? Você sabe por quê? Fato não pode definir sua vida. O que define a sua vida é a verdade. O que Deus diz a seu respeito é o que te define. O que os outros falam não te define. Ah, você não vai prosperar nesse país. Pode ser fato aos seus olhos, mas a verdade é que o Senhor vai me prosperar sim. Pode ser fato que as situações estão difíceis, mas a verdade é que o Senhor tem palavras de vitória sobre a minha vida. Você decide caminhar pelo quê? Fato ou verdade? Pode ser que é fato que você não tenha o documento, mas a verdade é que já está sendo produzido no coração de Deus. Aí eu te pergunto, o que define a sua vida? Fato ou verdade? Pergunta para o seu vizinho, o que define a sua vida? Fato ou verdade? Primeiro Samuel 17, 13, 14. Não precisa ficar agitado, estou terminando já, não vai ser uma pregação longa hoje. Que legal. Poxa, eu emocionei. 1 Samuel capítulo 17, versículos 13 e 14. Olha o que a palavra de Deus diz. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul, e o seguiram à guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab, e o terceiro Samá.
Davi era o mais moço, e os seus 3 maiores seguiram Saul. Os 3 maiores, você entendeu? Os mais fortes, os mais aparentemente capacitados. E fica Davi, o improvável. Mas você sabe o que acontece? Os 3 maiores, na hora que o gigante chegou, fugiu. E quem que chega? Davi. Fato, os 3 pareciam mais capacitados. Verdade, Davi era o mais capacitado. Davi era o mais forte. Davi é quem lutou e ganhou. Presta atenção. Os nossos olhos, os homens aqui vão entender. Quantos são daquela geração que jogava futebol, aquele clássico de campeonato internacional, era time de camisa e sem camisa? Chorou os irmãos aqui. Chorou. Quantos são da época que você tirava o chinelo e fazia o golzinho com o chinelo? Aí tinha uma coisa. Você tirava 2 ou 1 e escolhia o seu time. Como é que você escolhia? Mais capacitado. Verdade ou não? Os homens sabem que as irmãs não estão entendendo nada. Mas essa geração nossa aqui sabe o que eu estou te falando. Nós somos tentados a sempre escolher o mais forte, o mais capacitado. Mas Deus nos surpreende, trazendo os improváveis para fazer coisas extraordinárias. Aleluia. Nós somos improváveis, irmãos. Por isso que nós temos sido usados por Deus. Nós temos sido usados por Deus, não é porque a gente é bom, não. Não é porque a gente é famoso na mídia, não. Não é porque Deus tem usado. É porque Deus tem olhado para uma igreja de incapacitados. E tem feito coisas extraordinárias. Amém. Marcelo estava contando aqui, os líderes, né? Ele até emocionou aqui. Eu falei, irmão, você tinha que ter pregado, não precisava ter pregado hoje. Verdade ou não é? E aí ele falando dos líderes. É engraçado que as pessoas sempre lembram do pregador. Mas é engraçado que Deus usou quem? Os improváveis, quem não estava pregando, para abençoar aqueles irmãos. Irmãos, Deus faz dessa forma. Você está achando que você não sabe, que você não tem, que você não pode? Deus vai usar você. Por quê? Porque Deus abate o soberbo, o arrogante. Não, porque eu sou bom, porque eu sei, que sem mim nada podeis fazer. Não, irmãos, eu dependo do Espírito Santo de Deus. Eu não tenho força de mim para nada. E vai prosperar. Irmão, eu e você somos improváveis. Esse casal é um testemunho na nossa igreja, como inúmeros outros. Esses irmãos chegaram aqui, como todo imigrante, Deus abriu portas para esses irmãos, trabalham na área deles, estão envolvidos na área dele, e uma coisa difícil de acontecer, né? A esposa dele é enfermeira aqui nos Estados Unidos. Isso é graça de Deus. Mas você sabe, Deus vai levantar, é quando você deixar de ser orgulhoso, de achar que você que tem, que você que pode. Deixa eu te contar, nada teríamos se do céu não nos fosse dado. Então a humildade é saber, Deus, eu não tenho nada se o Senhor não me der. O que eu posso fazer? Você acha que eu tenho o que aqui quando eu subo no púlpito? Uma boa dicção? Eu vou te contar uma coisa. Eu tenho problemas graves. Vou te contar um deles. Os irmãos já viram como é que eu prego. Eu não tenho esboço. É uma forma que eu prego. É a forma de depender do Espírito Santo de Deus. Mas não que fazer esboço seja errado, não é isso. Só que como eu não prego com esboço, quando eu vou ler alguma passagem longa demais, eu começo a gaguejar. Trava na minha mente. Sabe por quê? Porque enquanto eu estou lendo, eu estou pensando. E aí o HD falha. O processador não funciona. Você está lendo e ele está pensando, ele dá uma bugada. Sim.
Sou limitado. Não sou capacitado como muitos são. Não tenho habilidades como muitos outros. Não tenho talento, não sei tocar nada. Gente, eu não sei tocar nada. Eu não sei cantar. Não sei cantar. Corta depois isso aí. Não sei cantar, não sei fazer. Mas uma coisa eu sei depender do Espírito Santo de Deus. E é isso que vale na hora do vamos ver. É saber, Senhor, eu não tenho, eu não posso na minha força, mas eu dependo plenamente no Espírito Santo de Deus. Eu não sei, mas o Senhor sabe, o Senhor me capacita. Fato ou verdade? É fato que eu tenho dificuldade. A verdade é que Deus me capacita. Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Vamos lá. Primeiro Samuel 17, versículos 17 e 20. Disse Jessé a Davi, seu filho: leva, peço-te para teus irmãos uma efa deste trigo tostado, 10 pães, e corre para levá-los ao acampamento a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos, Davi era mineiro. Quantos mineiros tem aqui? Levanta a mão. Ganhei seu coração essa manhã. Queijo na Bíblia. Queijo na Bíblia, está lá. Por que Deus colocou queijo na Bíblia? Porque é importante o queijo. Leva-os ao comandante de 1000 e visitará teus irmãos a ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Aí aqui agora, vou ficar só nessa parte aqui e depois eu já vou para o final. Pode deixar ali. Davi não foi para lá para mostrar que era bom de guerra, ele não foi para lá para poder humilhar os seus irmãos, ele foi lá em obediência ao pai. Mas o irmão, quando vê, fala: bem te conheço, rapaz, você deve ter deixado aquelas ovelhas lá sem ninguém. Presta atenção, ele foi para ver como é que estavam os irmãos. O irmão pode ter ficado chateado. Fato: o que você está fazendo aqui, rapaz? Mas a verdade é que Davi estava honrando o pai. Honrando ao pai. Já aconteceu comigo, irmãos. Eu já fui mal compreendido em coisas aonde eu estava para abençoar, mas eu fui extremamente criticado. Pastor, o que você fez? Fiquei calado. Eu já fui perseguido sem ter feito algo, irmãos. Eu já fui acusado de roubo sem nunca ter roubado. Teve um rapaz na internet alguns anos atrás que se levantou para falar mal de muita gente, e um dia ele fez uma live especial para falar mal de mim. E ele falava assim: Pastor Márcio pegou o dinheiro da casa de um irmão para comprar um prédio e nunca devolveu o dinheiro para aquele irmão. Pastor Márcio é ladrão, ele é aproveitador. Ele pegou a fragilidade daquele rapaz, daquele irmão da igreja dele, que vendeu a casa, pegou o dinheiro, comprou o prédio e nunca devolveu o dinheiro para aquele rapaz. Aí eu fiquei sabendo disso. Irmãos, me deu uma vontade de orar por ele. Sabe quando você está cheio do Espírito e que você quer orar por alguém? Você já passou por isso? Que você quer fechar suas mãos e orar com imposição de mãos fechadas sobre o irmão? Eu não estou falando nada, vocês estão pensando aí. Aí tinha uma irmã na live. Tinha Davi na live, enviada por Deus. E ela foi muito gentil com o rapaz, o retardado. Palavras dela, eu não concordo com isso. Você é doido? Você não sabe o que você está falando. Não, você é alienada. Você não sabe o que o Márcio foi capaz. Ele tomou o dinheiro da casa daquela pessoa e não devolveu. E aí ela falou: você não sabe o que você está falando. A casa que foi vendida e ele não devolveu o dinheiro era a própria casa dele.
Ele vendeu a casa, ofertou $100.000 da casa para a igreja, e a igreja não pagou ele de volta, porque ele deu o dinheiro. Você não sabe o que você está falando. Era fato realmente que eu peguei o dinheiro, mas a verdade, eu não peguei um dinheiro de alguém, eu peguei o meu próprio dinheiro. O fato, muitas vezes você vai sofrer dano, mas a verdade é que te justifica. Teve muita coisa na sua vida mal interpretada, teve ou não teve? Você já não passou por coisa de gente te acusar por coisas absurdas? Fato. Mas a verdade é, só o Senhor sabe o que você passou. Amém? Para terminar aqui agora, abre a sua Bíblia em 1 Samuel 17, 34 a 36. Em 6 minutos eu termino. Você me dá 6 minutos aí? Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas do seu pai. Estou lá cuidando das ovelhas. Davi era o maior ou menor na casa? Menor. Mas olha o que acontece. Quando vem um leão ou um urso, irmãos, eu não tenho dúvida o que é um leão ou um urso. Alguém tem dúvida quando é um leão ou um urso? Pastor, eu estou na dúvida. Alguém já foi no zoológico? Pastor, estou na dúvida se é um leão ou se é um urso. O quê? Davi não estava interessado em saber contra quem. Ele estava preocupado em guardar as ovelhas do seu pai. Não importa o que venha contra mim. Vou te contar uma coisa. Quando você está com seus filhos e com sua família, pode vir um leão ou um urso. Você vai encarar todos para guardar a sua família. Posso ouvir um amém dos homens? As irmãs aqui são capazes de fazer coisas extraordinárias. Posso ouvir amém das irmãs? E aí então veio um leão ou um urso, tomou um cordeiro do rebanho. Versículo 35. Eu saí após ele. Irmãos, eu vou te contar de verdade. Posso contar de verdade? Se vier na minha casa um leão ou um urso, eu vou encarar. Mas pegar uma ovelhinha, pode levar, rapaz. Só uma? Não, leva. Vai lá. Você acha que eu vou atrás de uma ovelha? Mas olha o coração de Davi. Eu saí após ele e o feri, e o livrei o cordeiro da sua boca, levantando-se ele contra mim. Levantando-se. Um urso, para atacar um homem, ele fica sobre 2 patas, não sobre 4, sabia? Sabe por quê? Porque o urso, ele anda em 4 patas, mas quando ele vai atacar a sua presa, ele fica sobre 2 para se mostrar maior do que ele é. Entendeu como é que é o urso? Levantando-se ele contra mim, agarrei pela barba, feri e o matei. Versículo 36. Teu servo não era um leão ou um urso, na verdade eram os 2. Matou tanto o leão como o urso. O cara foi resolver o problema. Não era, só um leão já estava muito, ou só um urso já era demais. Não era não, os 2. Deixa, eu aconselharia ele, Davi, deixa essa ovelha lá, Davi, para o urso e para o leão, para eles se alimentarem com a sua família, rapaz. Quantos também pensam igual a mim? Mas não, tem algo profético aqui. O que é o profético? E agora eu quero que você preste atenção nessa revelação. Não vou ler para vocês, mas a Bíblia fala que lá na frente ele enfrentou quem? Um gigante. E a palavra de Deus diz que o gigante começou a amedrontar primeiramente Davi com a palavra. Deixa eu te contar, todo o exército de Saul fugiu sem ter ainda derramado uma gota de sangue. Eles fugiram porque o gigante falava contra eles, e ele fugiu pelo medo da boca do gigante. Segundo, fugiram por conta do tamanho do gigante. Agora presta atenção. Por que você acha que Davi enfrentou um leão e um urso antes de enfrentar o gigante? Deixa eu te contar. Sabe como é que o leão pega a sua presa? Ele vai rugindo. Ele começa a soltar aquele rugido. Não vou fazer aqui não para vocês não rirem, mas ele vai rugindo. Ele vai rugindo. E ele vai o quê?
amedrontando a presa com rugido, até que ele vai e ataca a sua presa. O que significa isso? Deus estava preparando Davi do rugido da boca do gigante. Na hora que o gigante começou a falar, não adianta falar não, eu já enfrentei um leão que ruge mais alto do que você, e eu não tive medo dele. Aleluia. Pastor, e o urso? O urso anda nas 4 patas, mas quando ele vai enfrentar, ele fica sobre 2, para ele se mostrar maior do que a sua presa. O que Deus estava ensinando para Davi? Aprende a lidar com o urso, e mesmo que ele aparenta ser maior do que você tem uma capacidade dada por mim, para você vencer coisas maiores na sua vida. Quando ele encara então o gigante parecia ser alto, mas Davi estava preparado. Significa, no final das contas, quem era o gigante? Davi ou Golias? Davi. Davi era maior do que as circunstâncias. Quem era mais poderoso com a boca? Davi ou o gigante? Davi. Fato, Davi era pequeno, esquecido, e não era o escolhido diante de todos. Mas a verdade é que no final, Deus escolheu Davi. O gigante, na verdade, era Davi, e Davi usou a sua palavra para abençoar gerações. Sobe para teclar aqui, por favor. Minha pergunta, eu termino só perguntando: você quer andar por fato ou verdade na sua vida? Fato ou verdade? O que vai definir você, meu irmão, é o que você acredita, é verdade. Hoje eu quero fazer uma oração por vocês aqui. Você está preso demais a fatos na sua vida. Pastor, não alcancei nada. É fato, mas a verdade é que você vai alcançar nesses dias grandes coisas na sua vida. Pastor, é fato que eu ainda não tenho documento, mas a verdade é que ele já está no coração de Deus. Está chegando. É fato que você pode estar passando uma crise dentro do seu casamento nesse exato momento, mas a verdade é que o Senhor tem planos perfeitos para você. Fato e verdade é a verdade que define você, irmão. Eu quero abençoar você. Irmãos, eu tenho um desejo tão grande de te ver bem. O Espírito Santo sabe disso. Eu tenho encargo por vocês. Tem encargo. Tem encargo mesmo, irmãos. Eu oro por vocês. Hoje de manhã me lembrei de uma família, mandei um recado para eles. Veio no meu coração essa família. Irmãos, eu amo tanto vocês. Eu acho que a prova maior é o que eu faço no meu quarto quando eu vou orar por vocês. Respeito vocês, admiro vocês, irmãos. Acho vocês assim, pessoas que respondem a Deus. Gente, a gente tem que cuidar mesmo de vocês. Mas eu vejo que vocês ainda estão presos ainda muito em fatos que seus olhos mostram. Para de andar pelos seus olhos, irmãos. Anda pela verdade. Pela verdade. Eu continuo crendo na verdade. Continuo crendo. Creio na verdade do Espírito. Creio que o Senhor está voltando. Creio que o Senhor é por nós. E se Ele é por nós, quem será contra nós? Creio no fundo do meu coração que seus filhos serão benditos. Irmãos, isso aqui que você vê a minha esposa fazendo, isso aqui não é porque ela não tem nada para fazer na vida, não. Ela crê, ela ama mesmo, ela ora pelos seus filhos. Irmãos, eu já acordei de madrugada, ela orando pelos seus filhos. Deus, aquelas crianças, daqueles irmãos. Irmãos, nós decidimos viver pela verdade. A gente não está brincando de ser igreja aqui.
Eu não vim para cá porque eu estou procurando mais um serviço. Não, irmãos, eu amo o que eu faço. Amo pregar. Amo depender do Espírito. É um negócio que dá batedeira. Pastor, mas você prega há tanto tempo, irmãos, mas depender do Espírito, você não sabe para onde é que vai, como é que vai ser. Eu subo aqui para pregar, né, eu separo os versículos, a irmã ali é prova, eu mando os versículos para ela. Ela sempre vem e fala, pastor. Ontem eu estava vendo aqueles irmãos servindo, eu falei, Deus, a recompensa é do Senhor, esses irmãos pararam tudo. Contei ontem, o pastor Alex, ele paga o dia do funcionário dele para vir no encontro nosso da igreja. Aqui, você sabe, se você não trabalhar, você não recebe. Ele paga o dia do funcionário. Fala, você não vai trabalhar nesse dia. Pastor, irmão, eu preciso trabalhar. Não, eu vou te pagar, irmão. Mas você vai para o impacto. Olha, meu Deus. Irmãos, eu vejo o cuidado de vocês para com a minha família, comigo. Eu passo, né, no dia, igual ontem lá, eu chego perto para pegar alguma água. Pastor, você quer comer alguma coisa? Você quer beber alguma coisa? Se eu tossir perto de alguém, pastor, você quer uma balinha? Irmãos, eu vou te falar um negócio, né, os irmãos sabem que eu estou com... que é fato que eu estou passando por algo na minha saúde, mas a verdade diz é que eu sou curado. Aí eu comentei, pedi oração por um negocinho que estava aqui obstruindo meu sangue no meu coração. Sério, irmãos, eu pensei que eu vou montar uma farmácia na minha casa. É um centro de distribuição. Se eu tomar aquele tanto de remédio que vocês mandaram para minha casa, Deus que me livre, irmão, não dou conta. É fato, talvez, que você não me conheça, você só me conheça de forma exterior. Mas a verdade é que eu amo vocês, irmãos. Amo mesmo, de coração. Diante de Deus, você me ama? Glória a Deus. Irmãos, gente, na hora que eu não vejo um rosto aqui, na hora que eu percebo alguém, eu já vou atrás. Não é um número que eu estou atrás, é de vida, de gente. Irmãos, eu decidi me importar com você. É fato que muitas coisas são mal compreendidas, mas decida enxergar a verdade. Entre fato e verdade, sempre vá pela verdade. Sempre a verdade. Sempre a verdade. Sempre, sempre, sempre a verdade. Eu quero orar por você, abençoar a sua vida, falar que você vai viver coisas extraordinárias, porque a palavra de Deus me garante isso. Pastor, estou enfrentando um urso esses dias. Ei, meu amigão, deixa vir um gigante, a hora que você vai derrubar ele. Pastor, estou enfrentando tanto barulho, tanto tormenta. Oh, irmãos, Deus está te preparando para tantas vitórias. Eu creio nisso, eu creio. Eu passei momentos muito difíceis, era fato, mas a verdade é que Deus me sustentou em cada um deles. Aleluia. Eu quero orar então hoje por você. Então, gente me dando sinal ali para levantar o dízimo ali. Esses irmãos cuidam de mim, irmão. Eu ia liberar o povo agora. O irmão quer dizimar e o pastor não quer receber o dízimo, né? Esse pastor. Oh, irmãos, eu queria tanto expressar meu coração, mas eu acho que o Espírito testifica o que eu estou falando. Testifica. Testifica. Não sei o que o Espírito quer fazer, mas põe a mão no seu coração. Espírito Santo, tem tanta gente aqui que tem passado por fatos na vida, dificuldades. Tem tanta gente vivendo o que os olhos mostram. Tem tanta gente sendo acusada por fatos. Mas Espírito Santo, o Senhor é quem sabe da verdade. É o Senhor quem mostra a verdade. Senhor Deus, quero abençoar aqui todos esses irmãos preciosos, gente que ama Jesus, gente que deseja Jesus, gente que quer a verdade, gente que está sofrendo com filhos, é fato, mas a verdade é que seus filhos são herança. É fato que tem pessoas aqui passando crises no casamento, vergonha, tanta situação,
Mas a verdade é que o Senhor tem planos perfeitos para o casamento. Tem pessoas que estão passando crises financeiras aqui. Mas a verdade é que o Senhor é o Deus que provê todas as coisas. Eu sei que tem pessoas aqui que estão passando por um fato na saúde. Mas a verdade é que o Senhor já levou sobre si toda enfermidade. Toda enfermidade.